Outra capital que tem segundo turno. Os números em Belo Horizonte, Alessio, Datafolha. Realizada entre 8 e 9 de outubro também, com 910 pessoas, a margem de erro de 3 pontos percentuais e o nível de confiança também de 95%. Vamos então aos números. A disputa em Belo Horizonte. Fuad Noman, do PSD, 49% e Bruno Engler, do PL, 41%. Aí já mais equilibrado e com o candidato do ex-presidente Bolsonaro em segundo e o Noman, do PSD, dentro dessa base do governo, na frente. Alessio. Olha, Ananias, eu vi hoje uma análise sobre esses números, eu vi que mais de 80% dos eleitores da Duda, por exemplo, do PDT, migraram para o atual prefeito Fuad Noman, que teve ali uma campanha muito combativa, né? Ela falando que a candidatura progressistas era ela, que não era o atual prefeito, mas ainda assim, mesmo tendo esse embate direto, o eleitor entendeu que seria melhor a candidatura de Fuad Noman do que, obviamente, de um candidato do PL. Está ali ainda muito indecisa a situação dos eleitores do Tramonte, estão ainda divididos entre os dois. Então, eu acredito que tem ainda alguns dias nesse segundo turno para definir para quem, de fato, vai todo esse eleitorado que ficou aí, no caso, solto. Tem outros candidatos, o próprio Rogério Corrêa também do PT, que teve aí uma migração para o candidato Fuad Noman, mas eu acredito que daqui para o final do segundo turno a gente pode ter uma reviravolta, a gente pode ter, inclusive o Fuad Noman também se distanciando um pouco mais do Bruno Engler, tudo pode acontecer, né? Olha, a gente ainda tem 8% de brancos, nulos e nenhum e 4% de indecisos. Fuad Noman mostrando resiliência, ele estava em terceiro nas primeiras pesquisas, depois foi para o segundo turno e agora lidera. Marta. Pois é, Ananias, uma situação aí que é surpreendente, né? Esse cenário não está tão dividido, o eleitor não está tão dividido, na verdade não está tão decidido, né, como na eleição de São Paulo, porque a diferença entre os dois candidatos é bem maior do que na eleição de Belo Horizonte, mas eu acredito que o cenário não se modifique, que o Fuad Noman ele consiga levar, porque a rejeição do Engler é bem alta, né? Essa pesquisa, ela diz, a mesma pesquisa da Datafolha diz que o Fuad Noman, ele tem só 39% de rejeição, enquanto o Engler tem 48%, quase 50% de rejeição. Impeditivo, né, para se eleger. Então, a situação dele já fica bem complicada de ser revertida. Eu acredito que o cenário ele se encaminhe da forma como está aí nessa pesquisa, com a vitória do Noman. Olha, e o prefeito no cargo, tendo uma rejeição menor do que o seu adversário, de fato, coloca na preferencial, mas, repita, só o primeiro retrato, é só a primeira largada, eleição dia 27. Agora vamos para Fortaleza, hein? Números Datafolha, primeira pesquisa do segundo turno. O retrato é esse. Põe na